Um novo livro promete jogar luz sobre uma questão grave, antiga e que por décadas foi silenciada: os abusos cometidos por sacerdotes contra menores de idade no Brasil. Os casos denunciados por vezes são recebidos com desdém pelas autoridades, pela igreja e até pelos fiéis. Mesmo diante de acusações pesadas, muitos padres conseguiram evitar punições e até continuaram a celebrar missas sem problemas. A obra é lançada no momento em que a Igreja Católica tenta dar uma resposta à sociedade a respeito desses abusos cometidos por sacerdotes ao redor do mundo. O Papa Francisco tem deixado claro que combater a violência sexual é uma prioridade para o Vaticano. Essa praga, ele disse, é ainda mais grave dentro da Igreja. Pessoas escolhidas por Deus, que se deixam subjugar pela fragilidade ou por uma doença, tornam-se instrumento de Satanás. Uno strumento di Satana. No Ao Ponto de hoje, você vai conhecer a história de pedofilia na igreja, uma longa investigação sobre os casos de abusos cometidos por sacerdotes no Brasil, um país onde as punições ainda são poucas e as denúncias, por vezes, ignoradas. Nós conversamos com os autores do livro, os editores do Globo, Fábio Guzmão e Jean Paulo Morgado Braga, que contam os bastidores de um trabalho de cerca de 3 anos, 25 mil páginas de inquéritos e conversas com vítimas dos abusos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 29 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Fábio Guzmão, Jean Paulo Morgado Braga, bem-vindos ao Ponto aqui. Eu queria conversar esse papo aqui até de um certo clichê, porque eu vou falar de uma coisa que eu li no prefácio da Anne Barrett Doyle, que ela disse que esse livro ele tinha um potencial muito grande para um país que não fala muito sobre o tema do abuso do clero contra menores. Esse foi um fator decisivo para vocês iniciarem esse projeto? Bem, o projeto, na verdade, começa com uma demanda da própria editora, que entendeu que havia uma necessidade justamente de tratar desse tema, tendo em vista que desde, na verdade, de Boston, né, com o escândalo da Diocese de Boston, que ficou conhecida mundialmente por conta da investigação do time do Spotlight, de jornalistas investigativos, eles entenderam que no Brasil, o maior país católico do mundo, faltava contar essa história, faltava dar a dimensão e o que isso representava aqui para o país. E aí eles fizeram um convite para mim e para o Jean Paulo para justamente iniciar um processo de compilar, pelo menos neste século, os casos envolvendo pedofilia e abuso de menores por padres da Igreja Católica. A gente sabe que desde o início do papado do Papa Francisco, 2013, 10 anos fazendo esse ano, né? Um dos temas centrais do papado dele é o combate à pedofilia dentro da igreja, né? Mudanças de normas, o próprio posicionamento dele em relação aos casos, a necessidade de uma atenção às vítimas, né? A gente fala, inclusive, no livro sobre a criação de uma comissão no Vaticano que funciona desde 2015 de cuidado com as vítimas, né? De atenção às vítimas de abusos sexuais por membros do clero. E a gente notou que, assim, no Brasil, esse tema é muito esparso, é tratado de uma maneira muito episódica, né? Aparece um caso, o caso é divulgado, aparece na imprensa, faz-se uma reportagem, outra, com um tempo aquilo some do noticiário, né? E não se fala mais nisso. E até hoje ninguém tinha compilado esses casos, justamente como o Fábio disse, no maior país católico do mundo, né? E aí, gente, como é que foi esse trabalho, né? A partir desse convite, vocês foram se debruçar sobre processos já existentes, conversar com vítimas. Como é que foi esse roteiro ao longo de 3 anos até chegar no livro? Nós começamos 2 meses antes de decretar a pandemia mundial. E ali, já desde o primeiro momento, logo após a conversa, a gente começou um processo de buscas mesmo em bases públicas, e começa com o velho e tradicional Google para ver até onde a imprensa publicava, e começamos um processo de
tribunais de justiça, tanto dos estaduais quanto federais, ministérios públicos, e qualquer tipo de publicação que pudesse ter relatórios, enfim, relatórios de inteligência, porque às vezes isso fica escondido dentro de sistema das polícias, por exemplo, estaduais, da própria igreja, e arquivos também do exterior e bases públicas do exterior. Então começa com esse pontapé e aí a gente começa a selecionar cada padre. Me chamou a atenção o número de páginas que vocês mencionam no livro, são 25 mil páginas de processo aproximadamente. Sim. A gente teve que se debruçar sobre uma quantidade absurda de dados, né? Tivemos ajuda de advogados, de promotores para conseguir acesso a esses documentos, né? Porque como são casos que envolvem crimes sexuais contra menores, todos esses casos estão em sigilo, né, na justiça. Que protege a vítima, mas acaba protegendo o agressor também, né? Que é uma coisa que a gente discute, e até a própria Anne Bert Doyle, que faz o prefácio e é uma das diretoras do Bishop Accountability, que é a maior base de casos sobre pedofilia na igreja no mundo, né? Eles compilam desde documentos de dentro da igreja, investigações, relatórios de comissões independentes, relatórios de Ministério Público nos Estados Unidos e em outros países, matérias de jornal, tem mais de 100 mil reportagens guardadas lá dentro, e ela fala justamente que uma das questões centrais que a gente trata ao longo do livro também, é que o sigilo que protege a vítima protege o agressor e protege até o agressor de a divulgação do nome para que outras vítimas dele também se sintam encorajadas a aparecer, né? A gente sabe que o crime sexual, principalmente contra crianças e adolescentes, primeiro, a criança é uma vítima muito mais exposta, muito mais vulnerável. Não à toa o crime se chama estupro de vulnerável, né? Ela não tem condição de se defender e também, às vezes, não tem condição de gritar. E só vai falar, esse caso só vai vir à tona quando ela já cresceu, já é um adulto às vezes. E eu queria acrescentar nisso que o Jean está falando, que foi justamente a parte do segredo que a Carol trouxe, aí uma decisão, tá no caso, no livro a gente trata ali de uma parte que é o apêndice, que a gente lista todos os casos que a gente apurou, investigou, enfim. E aí tem uma decisão, que é no caso do Lenilson Laurindo da Silva, que o ministro Rogério Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ele nega um habeas corpus, na decisão dele, que ele nega um habeas corpus para este padre, ele que já tinha sido condenado a 13 anos e 7 meses de cadeia por abusar de adolescentes, ele diz o seguinte, abre aspas, em tempo, corrija-se a autuação tão somente para que conste o nome do recorrente por extenso, tendo em vista que, na espécie, não há motivo legal para a ocultação da sua identidade. O segredo de justiça visa a proteção da vítima, o que, no presente caso, não deixará de ocorrer com a publicidade dada ao nome do autor da conduta narrada, como, de hábito, se faz em relação a autores de quaisquer crimes. Ou seja, é uma decisão que quando encontrei isso daqui, eu conversei até com o Jean, falei, uma das decisões mais importantes quando a gente fala sobre abuso de menores, porque ele diz o seguinte, a gente vai continuar protegendo a vítima, mas tem que dar publicidade ao nome do criminoso, de quem cometeu o abuso, e ele faz nessa decisão. Além de tratar de documentos, vocês precisaram lidar com pessoas. E pessoas que foram vítimas de abusos seríssimos que marcam por uma vida inteira. Como que foi essa abordagem às vítimas? E houve resistência por parte delas? Tipo, eu não quero falar, eu não quero tocar nesse capítulo da minha vida, prefiro esquecer isso, tocar em frente? Ou teve mais gente que queria falar, não, eu quero falar, eu quero botar a boca no trombone, eu quero expor essas pessoas? Olha, teve situações diversas, né? Porque esse sigilo também fazia com que muitas vezes a gente tivesse que chegar à vítima eventualmente para um advogado, não ir diretamente a ela, e a gente teve experiências de advogados que também não queriam que expor seus clientes, não queriam que seus clientes revivessem aquilo, né? Muitas vezes até sem consulta aos clientes, mas em geral
da minha experiência na apuração, as pessoas quiseram falar. Tem um caso que a gente conta no livro longo, que é o de um frade franciscano lá de Santa Catarina, o Frei Paulo Bach, que foi condenado por um estupro, né, um estupro de um menor, né, e que foram aparecendo vítimas dele ao longo de mais de 30 anos. O caso é de 2012 e a gente encontrou vítimas dos anos 80, né? Dizendo que tinham sido abusadas por ele, e gente que nunca tinha falado, e a gente foi fazer a abordagem com muito pé atrás, assim, como é que uma pessoa de 50 anos vai se portar para contar de um abuso sofrido aos 17, eventualmente família nunca soube, constituiu família, seguiu a vida, tentou esquecer, e no geral as pessoas falaram, assim, né? Um dos casos, pelo menos que mais me marcou pessoalmente, foi o caso dos padres ucranianos, né, da igreja ucraniana. E nesse caso, especificamente, a mãe da vítima tinha conseguido uma decisão do Google, né, da justiça, para que o Google tirasse todas as menções ao processo. Então não aparecia nada, né? Por um trabalho longo, a gente conseguiu chegar nela, né? E aí, quando o último passo que eu fiz o contato com uma pessoa que tinha contato dela e disse assim, olha, a gente acha que é importante ela contar isso para que isso não se repita, porque inclusive o padre que foi condenado pelo caso, à época do início da investigação, já estava solto, né? E aí depois ela aceitou falar com a gente, dizendo assim, olha, eu só falei com vocês porque vocês falaram isso, né? Então, as pessoas se relacionam de maneiras diferentes em relação aos abusos, mas algumas pessoas disseram assim, eu estou falando para que não aconteça isso de novo, quem fez isso não faça outra vez, né? Não, só para complementar ali, a experiência, eu acho que esse sempre foi o ponto principal, o que você passou vai servir para que outras pessoas não passem, e a sua história também mostra um poder de recuperação. Então teve uma vítima que aceitou, depois de muita conversa, inclusive com o advogado, aceitou tornar público a história dele. Ele tinha apenas 11 anos e isso causou na vida dele um impacto quase que devastador, mas ele foi tão forte que ele se supera e falou, não, eu vou enfrentar, eu aceito que coloque o meu nome, e por isso que a gente não está usando o nome fictício, mas sempre com o principal era sempre isso, fazer com que eles entendessem que era importante a história dele para outros, mas ao mesmo tempo eu tive pessoas que me bloquearam no WhatsApp, numa primeira abordagem, o que é completamente compreensível, e também pessoas que no início aceitaram falar e depois recuaram, o que também é compreensível, e a gente sempre respeitou, e aí a gente optava por contar juridicamente, e aí juridicamente é que eu falo acesso aos documentos, e não especificamente uma entrevista tradicional e formal. Dá para perceber um grau de complacência muito grande, né? Você estava dizendo, o padre que cometeu o crime já estava solto. Tem um caso relatado no livro do padre Tarcísio Tadeu, que chega a cometer crime em meio aos julgamentos e condenações, sem contar os casos em que a polícia simplesmente se recusou a agir ou até ouvir as denúncias, né? Sim, no caso do Frei Tarcísio Tadeu Espricigo, ele tinha ali, ele teve uma recorrência, e o que a gente consegue comprovar justamente porque a gente conseguiu achar o delegado que investigou a época e mais os documentos que a gente teve acesso, e que nesse caso específico o bispo responsável pela diocese dele tinha conhecimento que ele fazia algo ali de errado, muito grave, e ali ele indicava um tratamento, um acompanhamento psicológico. Chegaram a mudar ele de diocese, e quando ele estava na outra, ele continuou uma prática, né? Até porque o pedófilo ele não para, é uma doença e que ele vai recorrente, ele não sabe viver de outra forma, não sabe conter.
E o Tarcísio foi isso. Então, quando ele se livrou, estava tentando se livrar de um processo, ali nesse caso, especificamente, e é importante salientar aqui que não é possível, a gente não chegou ali a um ponto que existia algo orquestrado da igreja. O que nos parece, por conta de casos episódicos, que tinha muito mais a ver com um bispo responsável por uma determinada diocese que resolvia transferir o problema, para que aquilo não estourasse na diocese dele. Era uma forma de afastar o problema, mesmo porque para ele poderia parecer suficiente indicar um acompanhamento psicológico, mas o fato é que ele se aproveitava desse tempo e de um novo rebanho para ele ver aquilo não como uma oportunidade de não ser pego, mas de sim fazer novas vítimas. O Papa Francisco fez hoje um gesto sem precedentes na Igreja. Pela primeira vez, ele emitiu uma carta dirigida diretamente aos católicos no mundo inteiro, condenando o abuso sexual de crianças por padres e religiosos. E também aqueles que acobertaram esses crimes, que Francisco chamou de atrocidades. O Papa reconheceu que a Igreja demorou a agir e a perceber a gravidade dos casos e pediu perdão às vítimas, citando o escândalo recente que envolveu bispos e padres na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Teve um caso que me chamou muita atenção, queria até que vocês comentassem, do padre Bach, que uma pessoa que ouviu o depoimento de uma vítima, o promotor, ele também tinha sido vítima, o irmão da psicóloga indicada também tinha sido vítima, ou seja, foram gerações e gerações abusadas pelo mesmo clérigo que aparentemente passou incólume. Sim, porque o que acontecia é que ele ia fazendo isso e todo mundo ia ficando quieto. Era uma, né? A cidade onde o caso estourou, no interior de Santa Catarina, é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, né? 27 mil habitantes, se não me engano. É uma cidade pequena. E todo mundo se conhece e existe meio que um código não explícito de silêncio, de que, não, o padre é assim mesmo, é desse jeito que acontece. E aí o que ia acontecendo? Gerações após gerações, né? Foi preciso que um garoto passasse mal e resolvesse contar tudo para os pais do que tinha sofrido, e o pai e a mãe tivessem a consciência de levá-lo até a promotoria para poder contar, para que os casos começassem a aparecer. Quando o Frei é preso, começam a aparecer casos de outros estados, gente que já estava morando em outros países. A gente conta no livro, né? Começaram a chegar e-mails para a polícia. Também fui abusado pelo Frei Paulo, não sei quando, assim assado, ainda bem que prenderam ele agora. As pessoas perderam medo de As relatar. pessoas perdem o medo porque veem que alguém deu o primeiro passo, né? E eu só queria acrescentar uma coisa muito importante dentro disso que o Jean está falando, é que quando essa pessoa que foi abusada há 30 anos, ela se encoraja porque alguém levantou ali e trouxe a verdade dos fatos, esse crime já está prescrito. Então, o caso do Paulo Bach é um dos mais relevantes, eu acho que para o país mesmo, para a gente refletir sobre isso. Ele não foi condenado por todos os abusos que ele cometeu, quiçá sejam mais de centenas. É muito evidente isso, porque quem abusa de 1, abusa de 5, abusa de 10, e no caso dele, como apareceram tantos, ele só não foi condenado, e por isso que ele não ficou preso a vida inteira, e isso aconteceu com vários. Inclusive, num trecho que a gente conta a história do Paulo Bach, tem uma transcrição de um e-mail dos superiores dele falando de um caso que ele tinha sido acusado de abuso de um menino em São Paulo, em Santos, né? E que a família tinha feito um acordo, que tinha pedido tratamento para ele e que não tinham levado o caso à polícia, não tinham levado o caso à justiça, a hierarquia da igreja não tinha feito isso e transferiram ele, né? Era um padrão da igreja. A igreja hoje, a gente nota, e notou durante a apuração do livro, que houve uma mudança de postura, pelo menos assim, de uma orientação
uma orientação que vem de cima do Vaticano, de que haja uma mudança de postura. E hoje em dia, efetivamente, há uma mudança de postura. Nas grandes dioceses e arquidioceses, né, há uma orientação para que os casos, inclusive, não obrigatoriamente, mas preferencialmente, sejam levados às autoridades civis. Um caso que estoura dentro da hierarquia da igreja e é alvo de um processo canônico, muitas vezes agora está indo para a polícia ou para o Ministério Público, né? Coisa que normalmente não acontecia antes, né? Agora, esse expurgo, ele começa fora do Brasil, né? O Gusmão citou o caso de Boston. Aqui no Brasil a coisa era mais leniente. O Brasil acaba se tornando até abrigo para sacerdotes condenados lá fora e que vieram tentar a vida aqui. Teve um caso que a gente conta no livro do Peter Kennedy, que é um padre irlandês, né? Que é condenado lá fora por abusos acontecidos nos anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90, e vem para cá, depois de ser condenado lá, e foi preso pela Polícia Federal aqui, depois de uma ordem de deportação dele, né, dando aula de inglês em São Paulo, em Osasco, né, é preso pela PF e mandado de volta para a Inglaterra e depois para a Irlanda, deportado, e a gente também mostra casos de padres que passaram por aqui em algum momento da sua carreira como sacerdote e depois foram condenados no exterior por abusos sexuais. E aí, dentro do que o Fábio falou, da questão de pedofilia ser uma doença, a gente fica pensando assim, se esse padre abusou recursivamente, foi condenado, foi comprovado que ele recursivamente abusou de crianças no exterior, e ele esteve aqui às vezes por 5, 7, 8 anos, será que nada aconteceu aqui nesse período? Não há registros, não há processos a respeito desses padres que a gente conta no livro, mas eles foram alvo de uma investigação de um relatório da Pensilvânia que listou os crimes que eles cometeram lá fora. E às vezes passavam aqui vários anos, iam aos Estados Unidos e voltavam de férias, por exemplo, teriam cometido crimes durante o período que estavam lá de férias. E a gente fica pensando, será que não cometeram crimes aqui também? Não fizeram vítimas aqui também que nunca tiveram coragem de contar, com medo da vergonha? Agora, eu queria acrescentar uma curiosidade que a gente, para entender até como é esse processo, que era uma das principais dúvidas, né? Algo orquestrado, verticalizado, uma determinada ordem, um padrão. E aí a gente chegou a encontrar trabalhos escritos, por exemplo, que mostrava o procedimento da igreja quando teve o Tribunal da Santa Inquisição, as visitas do Santo Ofício, na Bahia, em julho de 1591. E aí eles encontraram um caso do padre Frutuoso Álvares, em que ele era um padre que cometeu o crime de sodomia em Cabo Verde, e aí foi condenado e a pena dele era o degredo, ou seja, ser mandado para o Brasil. Quando ele chegou para o Brasil, não existia crime, abuso sexual de menores, obviamente. Não existia crime, né? Exatamente, mas existia a sodomia. Então a punição era você ser afastado daquilo, e aqui ele foi reincidente. E é óbvio que você não tem ali o crime você não tem a pedofilia, um abuso sexual de menores, mas você tinha um padrão com quem ele se relacionava, que eram de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Ou seja, ele reincindiu. E o comportamento era o mesmo. Pegaram ele e botaram para outro país novamente. Queria até pegar esse gancho, na pesquisa que vocês fizeram de todos esses casos, deu para traçar mais ou menos o perfil que é o alvo desses, vamos chamar desses predadores sexuais. Eles se aproveitavam muito da religiosidade das famílias também, né? Especialmente. Sim, eu acho que fica bastante claro, e como a Carol lembrou do caso do Frei Tarcísio, e tem o caso também do Alfieri Bompani, que eles escreviam manuais ali, e isso deixa ali muito claro, e também com as entrevistas que a gente fez, que a preferência é sempre por uma família desestruturada, em que você não tem uma figura paterna, em que ele consiga se aproveitar e assumir uma figura paterna. São geralmente crianças que a família não tem posses, então ele também consegue fazer pequenas
ofertas financeiras ou mesmo com vestimenta, brinquedo e tudo, e ele já tem, na verdade, vamos dizer assim, a abertura divina. Ele é uma pessoa de Deus que chegou ali. As pessoas se sentem gratas, abençoadas. Não tem a possibilidade dele ser uma figura do mal ali, naquele contexto. O diabo, a figura do diabo, a figura do demônio. Ele jamais vai representar isso. É o inverso, né? E é o inverso. E é justamente isso que eles encontram nesse vácuo, e é padrão. Você vê que são crianças nesse sentido. E aquelas também que têm um tipo de comportamento mais pacato, vamos dizer assim. Aquelas mais arredias, eles já pensavam 2 vezes, porque essa criança poderia, de alguma forma, contar e revelar o que se passava quando ficavam sozinhas com o padre. A gente vê que esse padrão, inclusive, se repete fora do Brasil, né? Quando a gente falou com o Michael Rezendes, que ganhou o Pulitzer pelo trabalho do Spotlight lá no Boston Globe, e quando a gente falou com o Mitchell Garabedian também, que é advogado, foi quem impulsionou a história do Spotlight, né? Aparece no filme, inclusive, o trabalho dele defendendo vítimas de abusos, né? Eles contaram pra gente o padrão: famílias desestruturadas, sem pai, vivendo em conjuntos habitacionais pobres, muitos filhos, uma mãe que às vezes não consegue dar conta de sozinha, mães solteiras, cuidando desses filhos todos, e o padre chega lá primeiro, como um auxílio, como um apoio emocional, e é uma espécie de uma distinção que você tem ali na comunidade. O padre está dando atenção à sua família. Isso a gente viu muito também em alguns casos em cidades pequenas, né? A gente encontrou uma tendência grande aqui no Brasil, nos dados da nossa pesquisa dos casos brasileiros, de vítimas em cidades pequenas, e você vê que assim, é uma cidade em que quem são as autoridades ali? É o prefeito, o padre, o delegado, né? E você receber a atenção de um padre, o padre entrar na sua casa, dar atenção aos seus filhos, querer que o seu filho ou sua filha seja coroinha, isso tudo vira uma espécie de status. Então as famílias abrem as portas para que os padres entrem, muitas vezes de forma virtuosa, mas várias vezes também, como a gente mostra, de uma forma, né, maléfica, né? Um relatório da Suprema Corte da Pensilvânia afirma que os casos foram sistematicamente encobertos por líderes da igreja durante mais de 70 anos. O procurador-geral do estado disse que mais de 1.000 crianças vítimas de abusos foram identificadas no relatório, mas o júri acredita que há ainda mais vítimas e mais religiosos envolvidos. Esses casos de fora estão no livro também, né? Vocês fazem esse paralelo dos casos brasileiros, tem uma primeira parte que fala dos casos brasileiros, depois vocês contam a experiência lá de fora. Tem muita diferença na apuração, na investigação de casos lá fora e aqui dentro do Brasil, onde a Igreja Católica é mais forte, né? Se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, tem outro peso, né? Lá fora, o que a gente encontrou, assim, de facilidade para obter informação, né? Por exemplo, questão das investigações, dos relatórios dos grand juries, né? Júris que foram formados de investigação, comissões de investigação formadas pelas promotorias em diversos estados, que foram investigar 50, 60 anos de denúncias de abuso e produziram relatórios que estão disponíveis na internet para serem consultados, dando informações preciosas sobre isso. Então existe um movimento em vários países, e os Estados Unidos foi o primeiro, de expor esses casos, de expor essas situações. Existe uma transparência grande também, por exemplo, nas arquidioceses, nos próprios sites da arquidiocese. A arquidiocese de Boston, que é o início desse terremoto, desses escândalos, né? O arcebispo de Boston, Sean O'Malley, é o presidente da Comissão de Tutela dos Menores no Vaticano. E quando você entra no site da Arquidiocese de Boston, tem lá um link para você entrar numa lista de todos os padres que foram denunciados
desde meados do século XX, cometendo abusos contra crianças dentro da arquidiocese. Eu acho que fica muito claro o nível de maturidade e que ele só chegou nesse nível de maturidade porque eles foram obrigados a cortar ali na carne e existia realmente um tumor ali muito, muito, muito forte ali. Então isso colocou eles à frente, não só na exposição, ou seja, a gente está mostrando aqui quem cometeu esse crime e isso, independente do tempo que seja, é sempre fundamental, você dar publicidade ao nome, porque um dia uma vítima pode acordar e falar, eu também fui abusado por ele. Isso é extremamente relevante. E por fim, outro nível de maturidade e que eles foram obrigados a acontecer por conta da enxurrada de ações. Pra vocês terem uma ideia, atualmente, quando a gente conversou com o Mitch Garabedian, ele tinha 500 crianças vítimas de abuso como clientes dele, né? Eles chegaram... A lista de clientes dele já passou dos 3.000. Clientes. 500 que ele estava naquele momento que a gente estava falando. Ele estava com 500 clientes, ele já atuou em 14 países. Então, e a quantidade de padres que ele processou, né, é uma coisa absurda, são mais de 300 padres. Ali só para concluir, a parte desse outro tipo de maturidade é da indenização, que aqui ainda não existe nenhuma padronização, porque isso também passa por admitir que há algo um pouco mais profundo e fazer um acordo que seja razoável, que pague não só as dores ali, como também o tratamento psicológico. Uma indenização por parte da instituição ou da pessoa física? Da instituição. Da igreja. Da igreja. Muitos casos de indenização que a gente teve acesso, fica muito claro que a diocese local ali, ela sempre tenta, ela vê como se fosse algo isolado dela, como se não tivesse uma determinada responsabilidade. A linha de defesa, de uma forma geral, é sempre essa. Mas talvez seja um ponto que isso possa ser revisto, né? E tenha um outro tipo de entendimento, e eu acho que o exemplo que está dado há décadas já é o caso de Boston. Tem um outro fator que vocês mencionaram no livro que até chamou a atenção, além da violência física, da violência sexual, também, de certa forma, foi a violência espiritual, porque a pessoa foi... A fé dela foi abalada e muita gente fez uma migração para as igrejas evangélicas. Foram vários casos que vocês citaram isso no livro. Exatamente. Assim, o caso do Vitor é clássico. Mas até ele encontrar o caminho da igreja evangélica, passou pelo um vazio, um buraco, uma falta de fé, porque a pessoa que representava o sonho dele era ser coroinha, o sonho da avó dele era que ele fosse coroinha. Então, assim, como é que Deus deixa isso acontecer comigo? E aí chegou ao ponto dele pensar muitas vezes em cometer loucuras ali, né, por conta do sofrimento, tamanho era a dor que ele sentia ali, tanto com quem fez aquilo com ele, contra a si próprio. Só que ele conseguiu reverter, e aí eu acho que a maior prova de Deus na vida dele é ele ter conseguido superar isso, e aí encontrou no caminho da igreja evangélica a reconexão com aquilo, com a fé dele e com a fé em que ele poderia melhorar, poderia superar aquilo e, consequentemente, a Deus. Complementando o que o Fábio falou, uma advogada falou pra gente, usou um termo, corrupção da fé. Né? Que essas pessoas tiveram a fé corrompida, né? Elas acreditavam fortemente em Deus e frequentavam a igreja e de repente tiram esse suporte debaixo dos pés delas, né? Então muita gente perdeu a direção completamente e vários ou não frequentam mais igreja nenhuma, né? Alguns me disseram que rezo em casa, mas não consigo mais entrar numa igreja, seja lá qual for, e outros realmente migraram para outras denominações cristãs, foram para igrejas evangélicas. Pra gente fechar, queria saber como é que foi pra vocês essa experiência, porque assim é muito pesado, né? Vocês dois são cascudos aí, cobrem polícia, milícia, tráfico, enfim, só história light, mas essas realmente são muito complicadas, né? Como é que foi ler tudo isso e conversar com essas pessoas e ficar durante 3 anos com essas histórias na cabeça? Complicado, né? Eu acho que teve momento assim de você sentir raiva,
mesmo, assim, E eu não sentia raiva só de quem cometeu essa atrocidade, né? Muitas vezes eu sentia raiva da comunidade. Porque tem uma coisa importante que o Jean, quando ele falou das cidades pequenas, é muito cruel. Quando alguém se levanta contra o representante de Deus naquela comunidade, a pessoa passa a ser o problema. E é o que a gente vê, na verdade, todos os dias, a vítima novamente é vitimizada. E isso me dava também ali... Agora, teve momentos da gente entrevistar pessoas ali que também dava um certo nojo porque a gente chegou a ter contato com pessoas que cometeram ali crimes e hoje não devem nada à justiça, mas e que para a gente entender esse contexto todo e as leituras que a gente fazia também, quando uma criança detalha na frente de um juiz o que exatamente essa pessoa fez com ela, você começa, isso vem à sua cabeça e aquilo te toma. Então chega um ponto, se você também deixar que isso te leve, você não consegue executar o trabalho, mas esses momentos são bem difíceis e aí às vezes é aquela hora de parar e não, volta no dia seguinte. Teve momentos de dar nó na garganta, assim, né? O caso que eu citei dos ucranianos, da igreja ucraniana, que o primeiro contato fui eu que fiz, que eu achei, a mãe, ela topou falar. A primeira conversa foi direto comigo, assim, o Fábio não estava presente, né, batendo papo com ela, e ela chorava o tempo inteiro, ela chorou a entrevista inteira. E é um caso de uma menina de 3 anos abusada. Então, teve uma hora que ela falou que, assim, a culpa que ela sente de ter levado a filha para a escolinha, o jardim de infância, onde trabalhava a freira, que levava ela para o padre ser abusada. E a culpa que ela não consegue superar. Mais de 10 anos depois ela não consegue ir adiante, né? Então você vê que a vida de algumas dessas pessoas parou, né? Foi interrompida pelo abuso. Então às vezes é muito difícil ouvir certas coisas e imaginar como foram feitos, cometidos certos crimes, porque é a corrupção contra quem não tem como se defender, né? A gente fez esse trabalho voltado, né, para abuso, especificamente contra crianças e adolescentes, e são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas que ficam desamparadas. Isso que o Fábio falou da questão da comunidade. Muitas vezes a própria família não ampara, a própria família desconfia da denúncia. Então você vê que são crianças, às vezes pequenas, 10, 11 anos, que não têm condição de se proteger e não tem apoio nenhum, não tem apoio da igreja que elas frequentavam, não tem apoio da família, não tem apoio da comunidade. Elas estão perdidas no mundo. Então foi muito duro em alguns momentos, foi muito difícil. Daí a importância de jogar luz, né, sobre esses casos maior ainda. Jean Paulo Morgado Braga, Fábio Guzmão, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradeço aqui o convite. Obrigado pelo convite, e a gente espera que esse livro ajude a jogar luz sobre esse assunto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.